Oi, gente, eu sou a Fê, seja muito bem-vinda à websérie Desbravadoras Futebol Clube. Desbravadoras Futebol Clube, uma série original com roteiro, edição e apresentação por Fernanda Hermsdorf. Episódio de hoje, Seleção Brasileira Feminina. Bom, para poder falar de seleção brasileira, eu preciso falar do Esporte Clube Radar, e vocês já vão entender por quê. Nas areias de Copacabana foram feitas peneiras para descobrir talentos do futebol de areia femininos e posteriormente do futebol convencional que a gente conhece. E aí, em 1981, foi fundado não o primeiro, mas um dos mais emblemáticos, se não o mais emblemático clube de futebol feminino do Brasil. Elas ganharam diversos campeonatos da época e chegaram a jogar para um Maracanã lotado. Eram mulheres que enfrentaram preconceitos enormes simplesmente por não seguir um padrão que a sociedade esperava delas. Algumas foram expulsas de casa e outras tiveram que fugir dos seus pais para poder praticar esse esporte sem ser julgada. O Eurico Lira era o diretor desse clube, que infelizmente ele já faleceu, não deixou herdeiros, o que dificulta muito a obtenção de informações, e de mídias sobre aquela época, sobre o radar e tudo mais, infelizmente, que descanse em paz. Mas ele foi muito importante porque ele pressionou muito as autoridades da época, a população em geral, a criar times de futebol, criar competições, torneios, e ele incentivou muito essa modalidade do futebol feminino, principalmente ali no Rio de Janeiro. E bom, quando foram criados torneios internacionais que precisavam de seleções, foi o Radar que foi representar o Brasil. E sobre essas viagens que eu falei, a gente teve a participação no Mundialito na Itália de 1986. Ou seja, a primeira partida reconhecida da seleção brasileira feminina foi no dia 22 de julho de 1986 contra os Estados Unidos, nesse Mundialito lá na Itália, em que nós perdemos de 2-1. E era o time do Radar representando a seleção brasileira, de tanto que eles se destacaram aqui no país. A primeira competição oficial da FIFA que a seleção brasileira participou foi o Torneio Experimental de 1988. Como o próprio nome diz, foi uma competição teste organizada lá na China, que a FIFA fez 3 anos antes de oficializar a Copa do Mundo. Existiu uma convocação para esse torneio, que foi basicamente o time do Radar de novo. Foram 18 jogadoras e 16 delas eram do Radar, apenas 2 eram de fora. Entre essas 2, a gente teve a Cici, que é uma das maiores e mais importantes, mais emblemáticas jogadoras da história da seleção feminina. A Cici, ela morava na Bahia e era menor de idade quando foi convocada. Para isso, ela precisava da assinatura do pai e da mãe para conseguir a autorização de ir para a China desacompanhada deles. O pai dela estava viajando e ele não voltaria a tempo. Então ela convenceu a sua mãe a forjar a assinatura do seu pai para ela conseguir ir e não perder essa oportunidade por nada no mundo. E que bom que ela não perdeu. O torneio experimental da China teve início no dia 1º de junho de 1988 e contou com a participação de 12 países, que foram eles: Austrália, Noruega, Tailândia, China, Holanda, Canadá, Costa do Marfim, Japão, Estados Unidos, Suécia, Tchecoslováquia e Brasil. A competição se desenvolveu com sucesso e foi vencida pela Noruega. Apesar das meninas estarem muito felizes de estarem representando o seu país nesse torneio internacional, elas também se queixaram da falta de preocupação e do descaso da entidade gestora da modalidade. Primeiramente, elas não tinham um uniforme próprio para ir para esse torneio, elas tiveram que usar os uniformes que sobraram da seleção masculina. E é claro que eles eram gigantes para elas. A gente sabe que os homens, geralmente usam tamanhos muito maiores. E aí as próprias meninas tiveram que costurar, remendar ali
vamos dizer assim, adaptar aquele uniforme para elas o máximo que elas conseguirem, para não ficar tão desconfortável e tão feio ali de jogar com um uniforme que claramente não era para elas. E foi o seguinte, cada uma recebeu 2 uniformes. E foi isso. Só isso que elas tinham para usar nos treinos, nos jogos, na competição inteira e até num jantar de gala que teve lá no torneio. E uma peculiaridade, né, bem complicada, é que elas não tinham ninguém para cuidar da roupa delas, diferente do masculino. E como elas tinham só 2 uniformes, né, e eram vários jogos, tinham os treinos, tinham vários eventos, elas tinham que ficar constantemente lavando as roupas. E eram elas mesmas que, durante o banho, lavavam as suas roupas. Então, um dia usava uma, lavava para no outro usar outra. E a gente vê a diferença de cuidado, né, na seleção masculina e da feminina. A alimentação também foi uma adversária das nossas jogadoras, porque elas não se adaptaram à culinária chinesa. Inclusive, uma das jogadoras, a Fia Paulista, ela disse que quando ela chegou em casa, né, no Brasil, a mãe dela nem reconheceu ela de tão magra que ela estava, porque elas praticamente não comiam nada, comiam muito pouco e tinham pouquíssimas opções que elas conseguiam se adaptar ali. E essa falta de apoio da instituição responsável, né, pelas meninas fez se sentir, né, em vários aspectos, não só nisso. Não havia serviço de tradução, elas estavam literalmente na China e elas que se virassem. Não tinha remédio disponível se elas precisassem de alguma coisa. Elas também não recebiam diárias, né, para subsidiar algum gasto pessoal necessário durante a viagem. Então, algumas coisas elas mesmas tiveram que custear e quem não tivesse como, azar delas, né? E apesar de todo esse descaso, de toda essa dificuldade, elas fizeram bonito. A seleção terminou em 3º lugar, levando a medalha de bronze para casa. A gente foi eliminada pela Noruega por 2-1, que foi a campeã do torneio. E um fato curioso é que na fase de grupos, o Brasil ganhou da Noruega por esse mesmo placar. E na disputa de 3º lugar, o Brasil ele venceu as anfitriãs chinesas nos pênaltis. Então, assim, apesar das adversidades, as meninas foram muito bem, inclusive golearam a Tailândia por 9-0. E uma fala até bem curiosa vem da atleta Cici, que eu já mencionei aqui, que ela disse assim, né, que antes dos jogos, né, o técnico ele ia passar ali os direcionamentos técnicos e o que elas deviam fazer, né, como se portar em campo. Mas o futebol no Brasil era muito incipiente, né, elas não tinham esse conhecimento tático dos termos e tudo mais, de como funcionava. E aí quando o técnico foi passar ali essa estratégia de jogo para elas, né, a Cici inclusive não estava nem sabendo muito bem o que ele estava falando. Olha o que ela diz, abre aspas. Se não me engano, o técnico pediu pra gente jogar no 4-4-2. E eu não sabia que diacho era jogar 4-4-2, mas eu sabia o que eu tinha que fazer ali no meio campo. Acabou dando certo no final. Lembrando que a Cici não era do radar, né, gente? Então ela não tinha esse entrosamento com as meninas. Mas ela foi e deu tudo certo. Enfim, gente, a maior vitória de fato desse torneio foi a quebra de barreiras, né, que as meninas conseguiram. Elas fizeram parte da primeira seleção feminina da história e elas abriram caminho para que outras meninas brasileiras pudessem sonhar com isso também um dia, né? Abriram as portas para tantas outras que a gente vê brilhando hoje em dia. Agora vamos falar um pouquinho da seleção feminina em Copas do Mundo. Com o sucesso do torneio de 1988, a FIFA então criou a Copa do Mundo e a primeira edição foi em 1991 na China. O Brasil, infelizmente, ficou aí na fase de grupos após perder dos Estados Unidos e da Suécia. A nossa única vitória foi contra o Japão. Na Copa de 1995 foi feita na Suécia e nós também ficamos pela fase de grupos. Porque, apesar de na estreia ganharmos da Suécia, a gente perdeu do Japão e da Alemanha. Já na Copa de 1999, que foi nos Estados Unidos, a gente conseguiu chegar no pódio, tá, pessoal? Terminamos em 3º lugar após ganharmos da Noruega e a nossa querida Cici foi a artilheira da competição com 7 gols. Na Copa de 2003, que também foi nos Estados Unidos, por mais que a gente terminou a fase de grupos em primeiro lugar, né, do nosso grupo, a gente foi eliminado nas quartas pela Suécia.
Na Copa de 2007, o Brasil foi muito bem e pela primeira vez chegamos à final. Por mais que não ganhamos o título, a seleção brilhou e encantou o público, sendo eleita a equipe mais divertida e envolvente de assistir. Marta foi a artilheira, eleita a melhor jogadora e ainda ganhou o prêmio de gol mais bonito. Deu muito orgulho de se ver. Além dela, ainda tivemos a Daniela, a Formiga e a Cristiane na seleção de melhores da Copa. Já na Copa de 2011, na Alemanha, a gente foi eliminado nos pênaltis contra os Estados Unidos, nas quartas de final. Na Copa de 2015, no Canadá, o Brasil ele se despede nas oitavas de final, quando perdeu da Austrália. Por fim, na Copa de 2019, a gente também foi eliminado nas oitavas, e dessa vez pela anfitriã, a França. Se por um lado, na Copa do Mundo, o Brasil ainda não ganhou nenhum título, por outro, na América do Sul, nós somos as melhores de longe. Das 9 edições sediadas da Copa América, o Brasil ganhou 8. Das 9 edições, ganhamos 8. E na que a gente não ganhou, foi a de 2006, a gente foi em vice. Então, assim, chegamos em todas as finais. Além disso, a gente conseguiu medalha de ouro em 3 edições dos Jogos Pan-Americanos. 2003, 2007 e 2015, todas elas de forma invicta. O futebol feminino ele foi incluído nas Olimpíadas em 1996. E por mais que o Brasil ainda não ganhou uma medalha de ouro, a gente chegou na final 2 vezes. Levamos a medalha de prata em 2004 e em 2008. Enfim, o Brasil teve e tem jogadoras maravilhosas o representando e eu pretendo fazer vídeos sobre elas no futuro, então continuem acompanhando a websérie que vem vídeos muito legais, tá, pra você nos próximos episódios. Inclusive no próximo eu vou falar sobre Campeonato Brasileiro, como ele foi criado, como ele funciona e tudo mais. Espero vocês, hein? Não esqueça de deixar seu like, que me ajuda muito. Se inscreve, comenta, compartilha, me ajuda a fortalecer aí o canal e também me siga nas outras redes sociais. Tá bom, pessoal? Um beijo e até mais!